bem, sem cerimônia, Gilberto Felisberto Vasconcelos, quero anunciar que o livro que o Giba está lançando aqui, o Gunder Frank, O Enguiço das Ciências Sociais, merecerá um almoço de autógrafo ali fora. Quem quiser adquirir o livro, hoje em preço especial, Gilberto. Agora eu gostei porque você me chamou de nome completo, né? Gilberto Felisberto Vasconcelos. Bom, depois dessa brilhante exposição do nosso querido Teotônio, ele bagunçou o meu roteiro. Eu havia desenhado uma coisa específica sobre o Gunder Frank, uma coisa mais para os nossos pares, uma coisa... E aí, como tem a presença de jovens, eu não vou ficar aqui tecendo considerações de especialista ou de coisas... Não, vai ficar chato. Eu já escrevi o livro, está aqui, né? O Enguiço das Ciências Sociais, mostrar... Aliás, porque eu, que não vivia a teoria da dependência, como o Teotônio, que foi protagonista, por isso ele fala com uma propriedade, né, uma densidade, inclusive existencial. Eu não. Eu cheguei, peguei o bonde atrasado. Estou lá em Minas Gerais, lá nos grotões, enfiado nas montanhas, né? E resolvi escrever um livro sobre uma figura que é não sei quanto, deve ter 160 edições do Gunder Frank no mundo inteiro, deve ter chinês, deve ter tudo quanto é língua. O Gunder Frank está publicado. Tem uma fundação em Amsterdã, lá, Fundação Gunder Frank. É um bacana, é um cara bacana ali. Entendeu? O cara não é pouca coisa. Pô, quem sou eu, pô? Lá de Minas. Entendeu? É minha aventura escrever um livro sobre esse cara, né? Com todas as dificuldades e tal. Por que eu escrevi? E tardiamente, né? Eu li o Gunder Frank desde o meu primeiro livro que eu escrevi, chamado De Olho na Fresta. Era um livro sobre música popular brasileira, né? Jovem guarda, bossa nova, tropicália. Eu era um guri, tinha 27 anos, mas já o Gunder Frank aparece. Bom, mas aí os anos passaram, e eu escrevi outros livros e tive outras preocupações e deixei o Gud de lado, né? Eis que, tomado, não sei porquê, falei, pô, eu vou escrever um livro sobre o Gunder Frank. Por quê? Porque ele me pegou pelo estilo. O estilo é o homem e a mulher é o estalo, dizia o Oswald de Andrade, né? Ele me pegou pelo estilo de escrever. Me fascinou o jeito de escrever do Gunder Frank, porque nessa área se escreve muito mal. Nessa área de sociólogos, economistas, historiadores, enfim, o pensamento da universidade se escreve muito mal. O que quer dizer também que pensa mal. Se você escreve mal, você pensa mal. Então, o Gunder Frank me tocou no estilo. É importante enfatizar isso. O bem escrito não é coisa da direita, não. Marx era um extraordinário escritor. Começou como poeta, inclusive. Engels também. Trotsky também. Todos os grandes revolucionários marxistas foram exímios escritores.
Marx pensava na forma, a forma é o conteúdo, entendeu? Então tem uma relação intrínseca entre o pensar e a maneira de pensar, a maneira de escrever. Então o Guder Frank me tocou por isso, sobretudo pelo livro, o título do livro dele, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Isso é realmente um primor. O desenvolvimento do subdesenvolvimento. Aquilo que o Teotônio falou, o desenvolvido não está apartado, separado do subdesenvolvido. E mais, nessa perspectiva do Guder Frank, né, o desenvolvido é que cria o subdesenvolvido. De novo, é o desenvolvido que cria o subdesenvolvido. É como dizer, o rico cria o pobre. E mais, o subdesenvolvido desenvolve o desenvolvido. Isso é o que o Neil Dorix chama de dialética. Aí, continuando a dialética, né? Mais desenvolvimento não elimina o subdesenvolvimento. Isso é de matar. Então vem aqui uma qual nós estamos vivendo lá em Juiz de Fora. Vem a Mercedes-Benz para dar emprego aos mineiros. Eles vêm assim, Mercedes-Benz vem aqui para dar emprego aos mineiros. Esse tipo de transferência de indústria para cá, que é tomada como desenvolvimento, aprofunda o subdesenvolvimento. Então é preciso ter claro isso. E o Guder Frank, ele mostrou isso muito bem e incomodou. Não só mostrando a relação internacional, o mundo, né, a constelação mundial. Por exemplo, o Teotônio já fez referência, o ouro que sai do Tijuco mineiro passa por Juiz de Fora, entra naquela estrada que liga Juiz de Fora a Petrópolis, Petrópolis vai para o Rio, ou vai para o Rio de Janeiro, vai para o Paraty, que vai para Lisboa e termina na Inglaterra. Então, repare bem, olha, a trajetória, o percurso, que dá o crédito, que dá até na mais-valia relativa, vamos assim dizer. O percurso está lá no Ouro do Tijuco. Aquele negócio. Enquanto o avô do João Leno ficou rico, seu avô ficou pobre. Entendeu? E isso foi mostrado. Isso não é uma obviedade, não é um senso comum, porque a nossa tendência é separar o rico do pobre, o desenvolvido do subdesenvolvido, inclusive com a aceitação masoquista do sofrimento. Nós somos pobres. Por que nós somos pobres? Nós somos pobres, temos cabelo ruim, não temos olhos azuis, somos mestiçados, esse sol é inclemente, muito sol, o sol atrapalha a cabeça. Você não pensa no sol. O pensamento é um apanágio, é um privilégio de país frio. Além do mais, tem muita água doce. O maior reservatório de água doce do mundo está aqui. A segunda está no Canadá, mas dá uma geleira, fica um horror.
Então, a ideologia no sentido de falsidade, no sentido marxista do termo, ideologia como deformação da realidade, a ideologia é sempre a ideologia da resignação. Nós não temos condições de mudar esse quadro. Nós temos que nos conformar com a miséria, com a humilhação. É isso que é passado cotidianamente pela família, pelo padre, pelo professor, pelas autoridades universitárias. É a resignação. O mundo está dado, nós somos pobres e esse quadro é irremovível. Não se pode erradicá-lo. E a loucura maior é o seguinte, como já foi dito aqui, o FHC escreveu um livro para dizer justamente isso. Olha, não tem saída. A nossa única saída é administrar a dependência, administrar o sofrimento, administrar a miséria, administrar esse desenvolvimento maluco, né? Avenida Paulista, com o Vale do Jequitinhonha, né? Nós não temos jeito de extirpar isso. Bom, a loucura que eu discuto nesse livro, do meu enguiço, é enguiço. O enguiço é aquela coisa complicada, né? Você está guiando o carro, de repente, pá, enguiça. Tem que colocar gasolina, não sei o que lá, papapá. O enguiço é uma palavra brasileiríssima. Guder Frank, o enguiço das ciências sociais. Né? Bom, o mais paradoxal é que esse livro do Fernando Henrique foi tomado como se ele fosse contra a dependência e não a favor. Houve uma leitura daltônica, dificílimo de explicar, que esse meu livro é problemático. Meu livro é uma coisa que eu escrevo me problematizando, e problematizando também o meu objeto. Eu não escrevo para fazer currículo Lattes. Eu escrevo porque eu sou movido por uma coisa que eu não sei o que é, que me leva a escrever. Eu gostaria mesmo de ficar olhando o olhar da vaca, não escrever nada. Mas não consigo. Então eu escrevi esse livro. Um dos aspectos problemáticos nesse livro é porque o Fernando Henrique Cardoso escreve um livro a favor da dependência. Todo mundo lê como ele ficasse contra a dependência. É um fenômeno não só de emissão, como também de recepção. E mais, para o Fernando Henrique ser, vamos assim dizer, eu não quero ser idealista no sentido de achar que o espírito determina a matéria, que o livro determina a história, né? Eu não acredito nisso, né? Inclusive, não é a inteligência que leva ao poder. Stalin não foi mais inteligente que o Trotsky. Fernando Henrique não foi mais inteligente que o Brizola. Muito menos o doutor Lula, também, que chegou ao poder, ou a nossa digníssima senhora, dona Dilma, também não é mais inteligente do que... Eu estou enfatizando o Brizola porque eu conheci muito o Brizola e tive com ele, e escrevi alguns livros sobre ele, e tive com ele um relacionamento muito, não digo profundo, mas me ensinou muito. E eu fiquei impressionado com o fato dele ter perdido o poder, né, não chegar lá. E outras pessoas chegaram. Então não quer dizer que essas pessoas que chegaram ao poder fossem mais inteligentes que o Brisa. O que acontece é que a política é a arena do interesse, não é a arena do pensamento. O que determina a política é o interesse. Por isso que há medíocres. O Marx dedicou um livro para estudar o medíocre, como Luís Bonaparte.
Eu também dediquei um livro para estudar o medíocre, Collor, a cocaína dos pobres. Eu escrevi esse livro, Collor, a cocaína dos pobres, quando ele apareceu, antes dele tomar o poder. Não é o meu 18 Brumário, não vou chegar a esse ponto, eu sei que você está olhando aqui. Não é o meu 18 Brumário. Mas é também o que? O objeto medíocre que foi o Collor, né? Então, o que aconteceu? O Guder Frank chega aqui, nascido alemão, falando inglês. Sabe que o intelectual brasileiro tem bode de não falar inglês, né? Isso está no aparelho psíquico do intelectual brasileiro. Todos. Há um complexo de inferioridade de não saber falar inglês. Fernando Henrique mesmo fala, você fala inglês, você não sabe falar inglês. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu sou paulista, e defeito físico não deve ser gozado, né? Eu sou paulista e estudei na USP. Conheci todas as feras, me deram aula. Eu fiz 68, entrei na USP e saí em 78 com doutorado. Conheço o meu eleitorado, conheço, eu vivi isso. E o que aconteceu? Eu percebi uma coisa estranha que aconteceu com o Guder Frank. Bom, veio o Guder Frank, um alemão e tal, que estudou nos Estados Unidos, estudou em Chicago, fez economia em Chicago, não é Harvard, essa picaretagem de advogado, não. É Chicago que oferece os assessores, a fina flor dos assessores a presidente da República. Ele estudou lá, foi orientado pelo Milton Friedman. Milton Friedman é um renomado canalha. Prêmio Nobel de Economia, tinha que ser, né? Prêmio Nobel de Economia, e o Guder Frank foi orientado por ele. Depois quebrou pau, publicamente. E o Guder Frank foi orientado pelo Milton Friedman, uma tese sobre agricultura na União Soviética, com 28 anos de idade. O caminho do Guder Frank era o caminho do poder. Estava talhado, totalmente talhado para o poder. E mordomia. Um detalhe, o Milton Friedman que formulou a política econômica do Pinochet. Foi um privatizador igual o Fernando Henrique. Aliás, eu preciso saber qual é a diferença do ponto de vista econômico entre o Pinochet e o Fernando Henrique. Talvez amanhã o Nildo Rick me explique essa... Até hoje não entendi. Ambos privatizantes. E o Milton Friedman, compadre do Roberto Campos, estava lá. Então o Guder Frank, o que faz? Rompe com o titio, ele chamava titio Anke. Ele rompe com o status quo americano. Pô, lá, os Estados Unidos são uma parte do problema. Os Estados Unidos não é o problema todo. É uma parte do problema. E eu não vou fazer aqui o papelão de ser um cipaio, quer dizer, um intelectual a favor do poderoso. Sobretudo porque havia acontecido também a Revolução Cubana, que foi determinante na vida do Guder Frank. Então ele rompeu com isso e começou a ter uma influência fundamental do Paul Suisse e do Paul Baran, dois grandes marxistas norte-americanos.
fundadores da Monthly Review, que é uma revista maravilhosa, que está aí há 50 anos. Então o Guder Frank vem, rompe com isso. Isso é admirável. Isso daí, para mim, é um tema, é filme, cinema. Aliás, eu não entendi por que o Guder Frank não foi fazer cinema e nem conheceu o Glauber, que uma cabeça absolutamente semelhante do ponto de vista da montagem cinematográfica. O Guder Frank correlaciona as coisas: China, Potosí, Tijuca, Vila Rica, Olinda. O raciocínio do Guder Frank é articulado numa montagem. A montagem, o que é? Você mostrar coisas que não têm aparentemente nada a ver, mas têm a ver. Tanto é que o Eisenstein, o grande cineasta revolucionário russo, queria filmar a vida do Marx, porque foi o Marx que inventou a montagem. Você gostou? Foi o Marx que inventou a montagem, esse raciocínio que é a base da totalidade. Você conectar as coisas e explicá-las. Porque não adianta só mostrar a analogia das coisas. A analogia é um pensamento religioso. E o pensamento religioso não gosta de mostrar as causas. Mas na perspectiva do Guder Frank, não, era articular as partes em busca do todo, porque o todo é a verdade. O Guder Frank, nesse sentido, gostava do Hegel. Aliás, o título Desenvolvimento do Subdesenvolvimento é um primor hegeliano. O Hegel ia pagar um vinho para o Guder Frank. Entendeu? É realmente o primor. Bom, esse cara, essa figura vem para a América Latina. Acho que primeiro vai para o Chile e encontra lá uma moça com que ele se apaixona, que aliás tem um nome de personagem do Glauber, né? Marta Fuentes. Marta Fuentes podia ser um personagem, e se apaixona por ela e tal, e veio para o Brasil. Tem um filho em Botafogo, primeiro filho do Guder Frank nasce em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aí o Darcy Ribeiro, inclusive falando, preciso botar uns caras bons aqui. O Darcy Ribeiro falou, tem que botar uns caras de renome. Eu estou fazendo uma faculdade, uma universidade de Brasília. Tem um lance do Darcy falando disso. Pô, eu vou. Tem o Eric Wolff, também um cara que estudou os camponeses e tal. Então, parece que o Frank veio com uma carta do Eric Wolff. Não sei como é que se deu o encontro do Darcy com o Frank. O fato é que o Darcy, sem concurso, sem reunião de departamento... Seria barrado se tivesse reunião do departamento. Não, repare, quero saber se o Guder Frank tem mestrado, doutorado e tal. Aí o Darcy Ribeiro falou: Guder Frank, você vai dar aula na Universidade de Brasília. E a sua mulher, Marta, vai trabalhar na biblioteca. E o Guder Frank ficou... Uma coisa interessante, como é que o Guder Frank chega aqui e em 2 anos, em 1 ano, lê tudo sobre a sociologia brasileira e não sobra nada, pedra sobre pedra. Ele dá um pau geral. Uma coisa, também é uma coisa que eu não consigo explicar. Será que ele leu em Chicago? Pô? Capacidade de leitura e assimilação, e mostrou ele todo o ISEB foi para o espaço, o Partido Comunista foi para o espaço, a sociologia da USP foi para o espaço. Ele desceu o cacete em todo mundo. É o negócio do alemão, né? É diferente da nossa cordialidade, né?
do nosso estilo elíptico, edulcorado, cheio de 9 horas, né? A crítica, se a gente faz uma crítica, o cara toma isso como ofensa pessoal. Nós somos ibéricos, nós somos personalistas, entendeu? Se o cara faz uma crítica ao meu livro, eu não cumprimento mais ele na rua. Entendeu? Eu acho que o Guder Frank não, ele chegou e pumba. Ele realmente desceu o pau, ele fez uma crítica arrasadora, né, dizendo isso: olha, vocês acham que o Brasil vai repetir a história dos Estados Unidos da Europa. Isso daí é uma bobagem. Nós não seremos jamais, dentro do capitalismo, o que os Estados Unidos e a Europa foram. Nós não repetiremos essa história. Aliás, não se repete história de ninguém, entendeu? Ele mostrou isso, essa impossibilidade. E mostrou outra coisa. Mostrou o seguinte: olha, não existe separação entre São Paulo e o Vale do Jequitinhonha. Não existe um dualismo econômico. São Paulo está rico porque explora a zona pobre. A Universidade de São Paulo tem mordomia porque ela faz parte dessa espoliação. É isso que o Guder Frank falou. É porque vocês são mais inteligentes. Não. A acumulação de capital em São Paulo foi feita do café e dos outros cedentes de outros estados. É que ele mostrou. E entendia de agricultura, hein? Sabia distinguir um pé de couve de uma jabuticaba, coisa que o Gabeira não sabe. Entendeu? Ele sabia, ele conhecia. Ele conhecia. Então, ele chegou e botou uma água fria na autoestima dos sociólogos paulistas. Todos bam, bam, bam. Um até virou presidente da República. Inclusive o doutor Florestan Fernandes não poupou o Florestan, não poupou o Florestan, não. Começou a falar do Jacques Lambert, que fez 2 Brasis, e o Florestan embarcou nos 2 Brasis, chamando o Florestan um pouco de funcionalista, nada de marxista. Bom, evidentemente esse cara, e como eu daí o termo enguiço, ele deu uma enguiçada geral. A autoestima dos sociólogos foi comprometida. A autoestima do sociólogo foi comprometida. E aconteceu uma coisa engraçada. Eles reagiram, mas o cara vinha dos Estados Unidos, pô, o cara era alemão, entendeu? Falava inglês. Aí ele deu aquela, opa, esse cara tem, ó. Aí nego deu uma, não houve crítica nenhuma. Inclusive Chico de Oliveira também. Chico de Oliveira. Silêncio. Silêncio sepulcral, de cemitério. Nada, ninguém falou na Wikipedia. Ou seja, não é ciência. Se você não tem uma resposta ao que você está falando, o cara vem e escreve sobre aquilo que você escreveu, ele mostra que você está errado, conceitualmente e analiticamente, não era. Ele não estava fazendo a profissão de fé. Vocês estão errados. Vocês não conhecem marxismo. Vocês são sub-weberianos. Vocês são sub-weberianos. Não sabem fazer uso do funcionalismo. O resultado que vocês produziram é pífio. Sabe o que foi? O nego ficou quieto. Mas aí que vem a malandragem brasileira, a astúcia brasileira, esse câncer brasileiro.
O nego pegou e assimilou não, chupou o Guder Frank, sem citá-lo. Todo mundo bicou no alpiste do Guder Frank. Todo mundo bicou no alpiste do Guder Frank. Todos. Do Ottaviani, Francisco Verfort, Fernando Henrique Cardoso, Florestan, Francisco de Oliveira, Roberto Schwartz, Antônio Cândido, que seja. E Roberto Mangabeira Ungle, agora recentemente também, alternativa transformadora, cópia, mimetismo do Guder Frank. E sem falar nada, debaixo do tapete. Então eu escrevi esse livro para mostrar essa constelação, porque é uma espécie de continuação do meu panfleto que eu escrevi sobre o Príncipe da Moeda, sobre Fernando Henrique. O primeiro livro sobre Fernando Henrique foi o babaca que escreveu o Príncipe da Moeda, mas era um libelo, era um panfleto, um livro emocional, entendeu? Um livro, vamos assim dizer, perdão aqui, um livro emputecido. Ou como diria o Darcy, um livro iracundo. A iracúndia, a raiva, santa raiva. Eu escrevi um livro com raiva, um panfleto. Agora não. Esse livro é uma continuação do Príncipe da Moeda, só que de maneira serena. Não quer dizer que seja uma monografia, essa coisa chata de monografia, entendeu? Não sou a favor da monografia, acho, são raríssimas monografias interessantes, cai da minha mão, todos os livros monográficos caem da minha mão. Não é isso, é um ensaio. Aliás, eu não sou considerado na universidade porque eu sou ensaísta. Eu acho que eu sou um picareta do estilo da palavra, um frasista, como se as ciências sociais fossem feitas sem linguagem, como se as ciências sociais fossem feitas de mudez, como se não houvesse palavras, se não houvesse língua nas ciências sociais, como se houvesse uma distinção, uma separação entre pensamento e linguagem. Aí os meus coleguinhas dizem, isso é um picareta, é um metafórico. Entendeu? Por quê? Porque a valorização da academia é a monografia. Você tem que botar nota ao pé de página, botar aquela coisa, bibliografia. Então, um cara como Álvaro Vieira Pinto, que escreve 2.000 páginas sobre o conceito de tecnologia, sem nada, nenhuma referência, nenhum autor. E é talvez o maior tratado, aconselho a leitura, Álvaro Vieira Pinto. Grande filósofo brasileiro, também outro também que o nego botou debaixo do tapete. O Álvaro Vieira Pinto, ele escreve, não tem nota ao pé de página, não tem esse negócio. Então, o que eu estou enfatizando aqui é o seguinte, quer dizer, há uma ambivalência. O Guder Frank foi silenciado e, ao mesmo tempo, ele foi copiado. E ficou essa. E outra coisa também, ele sai daqui com golpe de Estado, vai para o Chile, tem outro golpe de Estado. Inclusive tem correspondência dele com o Brizola. Doutor, pouca gente sabe disso, que o Guder Frank se correspondeu com o Leonel Brizola. Porque na academia, nas universidades, que é também um centro de fofoca e de inverdade, né, de maledicência, espraiou-se na universidade que o Leonel Brizola era um bronco. Sabe? Era um burro, que nunca tinha aberto um livro, um idiota,
tosco, um mujique, um capial. Aqui do Rio Grande, um capial. Como se o Brizola não tivesse pensamento, porque não escreveu um livro. Fernando Henrique escreveu vários livros. Daqui a pouco o Lula vai escrever um livro, já tem uma fundação. Como se o Brizola não tivesse pensamento nenhum. Como se fosse necessário pensar, escrever livro. Tá bom, vou acabar. Então, se espalhou isso daí, como o Gude Frank também, e o Rui Mauro Marini, eu acho, na Universidade de São Paulo, o nego espalhou a ideia de que eles eram terroristas. Isso foi coisa do Fernando Henrique. Black Bloc. Não chegou, escreveu, não. Não foi? Escreveu, falou, deu. Não, mas fofocou debaixo do pano, que é muito típico da universidade. Tem um amigo meu, um menino que estudou lá em Juiz de Fora, Santa Rita do Sapucaí, o garoto. Ele ficou trabalhando comigo 5 anos e tal, até acabou agora escrevendo um livro chamado Sociologia Pau-Brasil, que é uma tese que ele fez de mestrado sobre a... Se não tem essa, sobre mim. O Lidorica ainda não tem um autor aqui sobre ele. E esse garoto, esse menino Santa Rita, porque é um garoto pobre e tal. Esse menino, depois de 4 anos trabalhando com ele me confessou o seguinte: precisou tomar uma cervejada. Ele virou e falou para o amigo Gago: professor, vou te contar um negócio. Eu cheguei aqui na universidade, não te conhecia, não tinha lido nada que você escreveu, e eu meti o pau em você todo dia. Isso é uma coisa, isso daí vocês têm que prestar atenção nisso. Eu, por exemplo, fui vítima disso, não procurei a Maria Isaura Pereira de Queiroz, uma grande escritora de São Paulo, talvez a melhor coisa da USP. Maria Isaura Pereira de Queiroz escreveu sobre o carnaval, foi discípula do Roger Bastide, entendeu? Escreveu sobre Lampião, uma beleza sobre messianismo na cultura brasileira, uma beleza. Eu não procurei a Maria Isaura porque eu vi falar que ela era hostil, que ela não queria receber ninguém. Eu não procurei. Então, às vezes rola uma fofoca que atrapalha a compreensão da obra. Foi o que aconteceu com o Gude Frank. Eu passei de 68 a 78 sem ouvir falar do Marini e do Gude Frank na Universidade de São Paulo. E isso não é inocente, professor. Você sabe disso? E, por baixo do pano, foi coisa do Fernando Henrique, ele dizia o seguinte: não, esses caras não têm política, esses caras querem pegar o poder pela luta armada, são dois malucos. E aí a gente... ou pelo menos não endossava o que era dito, mas também não tinha curiosidade de procurá-los. E isso aconteceu com o Gude Frank. E eu queria, pena que eu preparei isso, a explicação que o Gude Frank deu para o fato. O Gude Frank achava que não podia existir mais regime social e político tipo nacionalista, populista, do tipo Cárdenas no México, do tipo Perón na Argentina e do tipo Vargas no Brasil. Porque essas figuras eram expressão de um processo econômico de substituição, de importação, que foi confinado a um determinado período da história. E depois que houve a transferência das multinacionais para cá, e o subimperialismo, que é a produção de bens de capital e exportar para fora, na base da superexploração do trabalho,
todo esse argumento que o Gunter Frank tece, ele vai dizer o seguinte: ó, é impossível ter um governo, um regime do tipo Perón, do tipo Cárdenas, do tipo Vargas, e acrescento eu, do tipo Brizola. Talvez essa seja a explicação do fracasso do brizolismo. Era isso que eu ia falar, mas o Teotônio me atrapalhou, porque fez uma operação brilhante, e aí eu desviei a minha rota, compreendeu? Então eu peço aqui, mas enfim, seria interessante colocar o Gunter Frank agora, para explicar, por exemplo, qual a diferença do milagre econômico da ditadura e a euforia calórica da Bolsa Família subproletária. Essa seria a questão. Qual é a diferença? Aumentou a taxa de exploração? Aumentou a superexploração do trabalho ou não? A superexploração está embutida no crédito, nas Casas Bahia? O Lula integrou essa marginalia toda que é falada, essa maquiagem? Porque se for assim, o Lula realmente é um bambambam do mundo. Quer dizer, nem a Revolução Russa fez isso, nem a Revolução Chinesa fez isso, nem a Revolução Mexicana fez isso. Se o Lula fez isso, onde é que está a explicação para isso? Como é que o Gunter Frank faria análise desse processo? É uma coisa que eu gostaria de levantar, mas não deu, porque agora é uma coisa meio específica demais, presumo eu, né? Então, eu estou vendo aqui um público jovem e tal, né? O Baudelaire dizia que o inimigo da juventude é o citador, aquele cara que cita muito. A juventude não deve levar esse tipo a sério. O cara que cita muito. Como dizia fulano, como dizia ciclano, a juventude deve odiar esse tipo. O citador Baudelaire, Charles Baudelaire, grande Charles Baudelaire, dizia isso: o citador é um inimigo da juventude. Isso não quer dizer que não tem que passar conhecimento para a juventude. Não quer dizer isso, longe de mim. Mas também não pode ser uma relação de, vamos assim dizer, de humilhação. Qual é a diferença entre mim e o jovem? Eu sei mais, eu sou bacana, estudei. Não, o jovem é jovem, eu vivi mais. Eu tenho que saber mais que ele. É a única diferença. E o jovem será melhor do que eu. Muitos. Então, é por isso que eu desviei do assunto. Isso daí seria um assunto mais pequena ali, a discussão, a gente pode até fazer isso ali, né? Tomando aí uma cerveja, um vinhozinho e tal, né? Vamos discutir isso, que é uma coisa que eu quero botar o Gunter Frank na atualidade. Eu me interessa a história como presente. Eu não tenho a visão do passado, reproduzir, não, eu quero explicar o presente como história. O que tem do Gunter Frank e do Marinho para explicar o Brasil agora? Aí é que está o lance. Aí é que está o lance. Então, eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado. Bem, agradeço, Gilberto, Teotônio. Nós vamos abrir para perguntas, críticas, etc. Já tem gente inscrita. Já estou vendo aqui que o Ran finalmente chegou. Bem-vindo. O Teotônio quer fazer um rápido depoimento sobre a exposição do Gilberto. Eu passo a ele e em seguida João, Lino. Eu só queria fazer um testemunho aqui, realmente, porque eu fui muito amigo do André e trabalhamos juntos há muito tempo. A figura do André realmente é esse espetáculo fantástico que foi colocado aqui, espetáculo intelectual, político e etc., né? Inclusive na Universidade de Brasília, em 2003, ele já estava muito doente, o André veio para um encontro que nós fizemos aqui em 2003, muito bom. Ele veio em 2003
para um encontro aqui. Ele esteve aqui também, desse encontro que fizemos lá no Rio, e depois fizemos aqui, fizemos São Paulo, Brasília, né? E exatamente ele queria muito ir a Brasília, porque foi em Brasília que nós nos conhecemos. Com o André, quando ele foi para Brasília, estávamos eu, o Rui Mauro e Vânia, que exatamente foram os três que ficamos juntos. Inclusive nesse debate sempre aparece os quatro, né? O André, o Rui, a Vânia, eu, etc. E ele queria muito ir a Brasília, e fomos, né? E ele fez um depoimento dizendo: a teoria da dependência nasceu aqui em Brasília. Nasceu aqui. O que não foi nenhum choque nem muito interessante, porque a maior parte dos estudantes não sabia o que era a teoria da dependência, então ficou meio assim no ar. Mas ele insistiu em dar esse testemunho, e disse, bom, também um pouco o exagero dele, mas ele disse aqui que nós começamos esse grande debate que levou à teoria da dependência, né? E queria dar esse testemunho. É muito importante. Agora, mais um aspecto que também é preciso ver. A obra do Frank tem uma dimensão não só latino-americana, ela tem uma dimensão em muitos campos. E seguramente a coisa mais importante que o Frank fez nos últimos anos foi a sua interpretação do papel da China. O livro dele que chama Reoriente, a volta do Oriente, onde ele colocava aí por final de 70, meados de 70, que a China estava recuperando a sua condição de ser um centro hegemônico mundial, que a China tinha sido até o século XVIII o centro da economia mundial. No século XVIII, a China tinha um produto bruto muito maior do que o da Inglaterra, e a organização da economia mundial se girava em torno da China, e sobretudo da famosa Rota da Seda, que levava a seda da China até a Europa e vinha da Europa até a China, ou outras fontes econômicas e tal. Esse livro não foi traduzido para o português. Eu já tentei com várias editoras e não sei porquê, apesar da importância que tem nesse momento o caso chinês, ele não é. Hã? Vai ser traduzido aqui. Vai ser traduzido aqui. Acreditemos, porque esse livro, exatamente, ele mostra por que volta a economia chinesa, vai voltar a ser esse centro da economia mundial, né? E os chineses traduziram. Traduziram imediatamente, né? Não, a China tem hoje uma política editorial muito interessante. Né? Então, o Frank está aí. Ele não é muito citado, assim, então, mas ele é uma referência muito fundamental. E mais um dadozinho. Há 6 meses atrás, numa conversa com o presidente da Academia de Ciências da China em Xangai, Academia de Ciências de Xangai, o nosso amigo disse: olha, nos anos 90, nós introduzimos a concepção dos ciclos longos na economia mundial aqui na China, particularmente em Xangai. Tive conversa com o André Gonder-Frank sobre isso e, bom, tivemos nossas discordâncias, então, mas no fundamental retomamos essa visão, não é? E as decisões econômicas que nós tomamos nesse período permitiram à China ocupar a posição que ela tem nesse momento, porque nós vimos que era um momento de expansão e nós tomamos as medidas em função disso e conseguimos transformar Xangai realmente na grande potência que hoje, porque realmente Xangai é o centro dessa expansão econômica da China, etc., no mundo hoje. Então você vê, o André está vivo, está atuando e está mexendo com a vida de muita gente. Você vê o título, Reoriente, como ele sabia dar título, né? Reoriente, porque a China tem as ilhas que a China já foi grande. Inclusive, por que não teve revolução industrial na China? Um tema dele é Reoriente, quer dizer, Reoriente, Oriente, Reoriente. Entendeu? Claro, e um detalhe desse livro é que não tem nenhum latino-americano citado. Eu fiquei
pouco, vamos assim dizer, intrigado com esse fato. E também eu discordo desse livro porque o Guder Frank não leu o Bautista Vidal, o nosso amigo. Aí, desculpe, só uma... Porque o Bautista morreu, foi meu grande amigo. Nós escrevemos 4 livros juntos. E eu reputo o Bautista Vidal o físico mais importante do século XX. Ele é mais importante que o Einstein, inclusive. Mas o Guder Frank não conheceu o Bautista. Tem dessas coisas. Então, ele vai na China, porque a China é uma tragédia, porque não tem energia. Então, a China não pode ser o motor, porque não tem energia. Ela tem o carvão mineral, aquele carvão mineral é um horror. Tira aquilo ali, fica uma poluição, você não vê nada. Então, é complicado. Faltou no Guder Frank essa análise energética, porque realmente ele tinha que apontar para Brasília, ele tinha que voltar para o sol de Brasília. O sol de Brasília é que aponta, porque o epicentro da humanidade está no sol, está aqui. E isso daí é uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem, porque o nego vai querer virar proprietário do sol. Você não tem a dúvida. O movimento que nós estamos... E da água também. E do casamento entre o sol e a água, que dá a fotossíntese, que é a relação mais sublime da natureza. E você não tem a dúvida, os imperialismos vão pegar, estão querendo pegar. Esse pré-sal é um biombo, viu? Os americanos sabem que o petróleo está na lona, não dá para abusar mais petróleo, porque o petróleo está causando esse efeito estufa, está destruindo o planeta. Eles sabem, decore salteado. Aonde é que está o único lugar que pode limpar a natureza e produzir um combustível limpo, descentralizado? Porque o sol não é paulista, o sol não é da USP. Tem sol em qualquer canto do Brasil. Basta andar por uma hora dessa que tem sol à beça. Só à noite que não há sol. Para ti bandera, para